Boa noite aos que foram pontuais. Conseguem ouvir-me? Ok, perfeito. Obrigada pela confirmação. Vamos esperar só mais uns 5 minutos e começamos, não é? Deixa ver as outras pessoas. Ok, já estão aqui a entrar mais. Boa noite aos que estão a chegar agora. Estávamos mesmo a fazer algum tempo. Então, às 20h35 começamos, os outros nos encontram pelo caminho. Ok, 20h35. Boa noite. Os que chegaram primeiro confirmaram que conseguem ouvir-me na perfeição. Espero que os outros também. Vamos então para esta nossa sessão. Não é exatamente uma aula, é mais uma conversa, né? Eu já dou aulas há alguns anos, mas hoje, em especial, estou um pouco nervosa, né? Porque não estou a seguir um plano de aula, mas eu tentei montar aqui, porque a sugestão foi passar conteúdo de forma prática. A ideia é que estejamos aqui juntos por volta de 40 minutos, no máximo 1 hora, mas vocês saiam com algo prático, com ferramentas para poder precificar serviços sem sombra de dúvida. Então, eu vou pedir agora que onde vocês estejam, peguem um papel, uma caneta, bloco de notas, mesmo para tomar notas, porque a sessão vai ser assim. E então, lá eu vou passar o conteúdo, né? Acho que é mais fácil, porque vou explicar um método que tem diferentes etapas. E digamos que o cálculo final do preço vai surgir lá no fim, na última etapa.
Então, caso surjam dúvidas ao longo da minha explicação, vou pedir que vocês segurem um bocado as dúvidas, tomem notas e lá no final vamos ter um espaço para a apresentação de todas as dúvidas. Ok, então vamos começar sem muita enrolação, afinal estamos entre engenheiros aqui que gostam de praticidade. Então, vamos começar, eu vou começar apresentando o sumário daquilo que vai ser esta nossa interação. Eu primeiro vou apresentar-me, creio que 99,9% dos que estão aqui na sessão devem me conhecer da docência, devem ser meus estudantes, mas eventualmente tenha um e outro que não foram meus estudantes, então eu vou apresentar-me. Para quem também foi meu estudante, talvez hoje vai ouvir uma parte da minha história que não conhecia. Depois vou falar um bocadinho mais sobre este projeto, isto que nos leva a estar aqui hoje, como primeiro dia. Virão mais dias como este. E depois eu vou explicar, quando eu montei esta aula em particular, para quem é que eu pensei que fosse, a quem é que este conhecimento pode servir. Depois vamos entender o porquê é que este conteúdo é importante, porquê que devemos então precificar de forma correta. E aí vamos entrar no método propriamente dito, onde vamos começar aqui pelos tipos de custo, pela definição da questão do salário, de quem empreende, tempo produtivo, alguns outros aspectos, a composição de custos, e depois eu vou passar a apresentação de planilhas, não é? Como isto é um método, envolve uma série de cálculos, eu preferi colocar isto na forma de uma planilha em Excel. E depois abrimos espaço para as dúvidas. Então, vamos começar pela minha apresentação. Então, preparem-se para ver aqui umas fotos que acho que alguns nunca viram, né? Algumas meio constrangedoras. Então, vamos lá. Esta daqui sou eu, em 2012, estava no segundo ano do curso de licenciatura em Engenharia Civil. Eu escolhi esta em particular porque foi um ano que eu comecei também a ter algum contato prático com a profissão, como estágio profissional e tudo mais. Então, para mim, é como se este ano tivesse sido o início da jornada enquanto profissional. O que eu diria, não sou alguém que sempre gostou de estudar, não. Na escola primária eu era péssima, estudava só para poder passar, mas aí, a dada altura, lá no meu percurso como aluna na escola primária, tive um acidente e tive que ficar engessada por cerca de um mês. Então, quando eu retomei a escola, eu estudava de manhã e à tarde tinha aulas de recuperação. A partir desse ano, acho que tomei gosto por estudo. Eu vou pedir aqui um instante só, ok, para desligar o micro. Então, eu dizia, a partir desse ano, eu acho que nesse ano eu aprovei com 18 valores, algo assim, na escola, algo que para mim era inédito. Acho que antes disso eu só passava com 10, 11, 12 no máximo. Mas eu comecei a gostar de estudar por essa altura e acho que tive um percurso normal, como a maioria de vocês. Fiz o ensino geral, fiz ciências com desenho, e quando chegou a altura de escolher, optar por uma formação, né, superior, engenharia civil foi minha primeira opção e depois engenharia eletrotécnica. Em 2011 eu ingressei para a Faculdade de Engenharia da UEM, frequentei um semestre lá e depois transferi-me para o ISUTC. Isso é uma história que outro dia, com mais tempo, vos conto o porquê. E então fiz o meu curso de 2011 a 2015.
por aí, até meados de 2015. Mas, como eu disse, a partir de 2012 eu já tinha algum contato com o trabalho a partir de estágios e coisas do gênero. Eu me formo em 2015 e acabo ficando na empresa, que eu já estava a estagiar há alguns meses, fiquei. Aí, depois disto, fui trabalhar para áreas diferentes. A minha primeira experiência profissional foi mesmo com empreitada, experimentei, não me adaptei, fui passando por outras áreas, consultoria, tal, até que eu acho que encontrei-me em consultoria e mais docência. Eu sou uma pessoa que fala muito, então eu acho que nesta troca com os alunos eu realmente me encontrei. Mas quando eu ainda estava na licenciatura, eu e mais um grupo de amigos tínhamos sempre a ideia de, não, vamos abrir uma empresa, vamos abrir uma empresa quando formos a terminar. Ainda por volta do terceiro, quarto ano, formamos lá um grupo e começamos a fazer alguns projetos. Éramos 4, só que não durou muito, né? Não sabíamos, quer dizer, éramos todos técnicos, entre aspas. Ninguém sabia fazer as outras coisas. Então, fizemos 2 projetos, mal nos pagaram por isso, e ficou assim. Terminamos o curso, cada um foi para um lado. A amizade prevaleceu. Uns meses depois, de abrir a empresa por volta de 2016. Até contratamos um designer, tal. Eu acho que ainda tenho os e-mails com os logos e tudo mais. Mas fizemos um investimento considerável e sentamos à espera que o cliente aparecesse. Não aconteceu nada, nos frustramos e cada um foi trabalhar para um lado. Por acaso, desse grupo, 2 destes colegas hoje têm uma empresa, né? Provavelmente nos próximos meses eu trago eles aqui para contarem melhor o percurso deles para vocês. E então, em 2017, depois da tentativa de abertura de empresa com os meus colegas ter fracassado, é quando eu fiz uma tentativa praticamente a solo. E desenvolvi a ideia de negócio e tal, mais ou menos, e fui lá para uma competição destas que há muitas hoje em dia, né? De apresentação de ideias de negócio, e esta foto, esta segunda, é do dia. E por acaso, a ideia, que nem estava tão amadurecida assim, acabou ficando em primeiro lugar, e é aí que nasceu a ideia do Obra Fácil, que este nome surgiu na noite anterior à apresentação, mas ficou. Então, a partir desse ano, deste prêmio, acabaram por ser anos de construção, não é? De estruturação daquilo que era a empresa. A ideia de negócio inicial mudou umas tantas vezes. A cada coisa que dava errado, tínhamos que correr, ir aprender. Como eu disse, não é o objetivo dessa sessão hoje contar essa história, mas eu preferia aqui começar por esta breve apresentação. Então, de lá para cá, houve muitos fracassos, muitos problemas, e a cada problema, não é, aprendia uma lição. Eu acho que a primeira lição que eu aprendi é que não é possível fazer tudo sozinha, não tem como. E razão pela qual, alguns anos depois, entraram alguns sócios para a empresa. A outra coisa que eu aprendi é que uma empresa não vive só de técnicos. Por mais bom engenheiro que tu tens, tu precisas de outras habilidades para a empresa poder ficar de pé. É necessário entender de gestão, de marketing, porque a empresa, na verdade, não é alimentada pelo tempo que estás aí a desenvolver projetos, a prestar consultorias só. Dinheiro precisa estar a entrar, e acima de tudo, o dinheiro que está a entrar tem que ser suficiente para poder manter a empresa sustentável, senão
estás a pagar para trabalhar. E depois de sofrer com isso, começamos a correr atrás de parcerias com empresas ou com pessoas que prestassem os serviços que nós não entendíamos, como, por exemplo, contratação de alguém para cuidar da contabilidade, porque por mais que tentássemos entender contabilidade, não éramos contabilistas. Começamos a dividir os trabalhos de forma concreta. Nós, às vezes, temos a mania, nós engenheiros, de querer fazer tudo, arquitetônico, hidráulico, estrutural, tal, tal, tal. Mas, por alguma razão, existem os arquitetos. Existem até engenheiros que têm uma queda maior por esse lado. Então, convém que essa parte seja feita por uma pessoa que entende disso. E, como eu disse, a duras penas, eu entendi que para o negócio poder ir para frente, tinha que cada vez mais tornar-me menos técnica e um pouco mais gestora. Ou alguém da equipa tinha que ser um pouco mais gestor. E é isto que eu quero passar aqui para vocês, que se vocês querem um empreendimento de sucesso na engenharia, não basta entender de engenharia. Entender de gestão é fundamental. Então, continuando aqui nas fotos, por volta depois de sofrer um pouco, né? Irmos buscar soluções, parceria aqui e acolá, então as coisas começaram a andar. E em 2020, em plena pandemia, foi praticamente um ano em que começamos a ver um negócio realmente a dar frutos. Tanto que rendeu alguns convites para algumas aparições, é jornal, é rádio, coisas do gênero. E esta última aqui é do final do ano passado. Final do ano passado, início deste ano, que foi uma reportagem da revista Índico sobre o negócio, né? Então, primeira coisa que eu quero dizer-vos é que sim, é possível, né? Eu acho que o país, no geral, tem uma carência muito grande de serviços de engenharia civil e existe sim um campo de serviços que nós engenheiros podemos prestar. Mas se tomamos a decisão de empreender, não podemos simplesmente nos limitar a ser bons técnicos, mas temos que também tentar desenvolver habilidades de outras áreas. Não que esse conselho não sirva para quem vai trabalhar para uma empresa, mas sobretudo para empreendedores é crucial que vocês comecem a entender de outras áreas. O que eu fiz na altura para poder sanar esta deficiência foi realmente reduzir a carga de trabalho técnico que eu tinha e começar a aprender um pouco mais de gestão. Mas os conteúdos que eu tinha acesso, os cursos que eu fui fazendo, eram muito virados à gestão de forma geral. Então, foi inevitável começar a ter que adaptar estes conteúdos à realidade de um escritório de projetos, de serviços de engenharia. Então, basicamente, o conteúdo que eu vou passar aqui para vocês é o resultado de todo esse estudo, de alguns livros, até alguns cursos que eu cheguei a fazer e acabei fazendo um resumo daquilo que, digamos, eu usei nos últimos anos no meu escritório também, não é? Porque, afinal de contas, eu sofri muito para poder chegar a este ponto, né? A empresa sofreu muito para chegar a este ponto e conhecimento. Alguém falou há dias do meu Instagram, conhecimento é, na verdade, para ser compartilhado. Ok, adiante. Então, aí é que surge a ideia esta do repositório de engenharia, que é por a razão pela qual vocês estão aqui hoje. Esta não é uma ideia nova, na verdade é uma ideia que eu tenho assim há bastante tempo. Eu e todas as pessoas que eu conheço da minha geração de engenheiros tivemos uma certa dificuldade ao sair da universidade e ingressar no mercado de trabalho, porque simplesmente tu não consegues encontrar um ambiente que, digamos, um ambiente que é propício para tu te desenvolveres enquanto profissional.
tu sais da faculdade com uma bagagem até boa de conhecimento teórico, mas tu precisas de algumas coisas práticas, de alguns modelos, de um ambiente onde possas consultar certas coisas, e isso simplesmente não existe. Eu, pessoalmente, quando eu ia perguntar certas coisas aos engenheiros mais velhos, a maior parte das vezes saía mais confusa. Ou há coisas que sim, ninguém respondia de forma clara. E uma das perguntas que ninguém respondia de forma clara é sobre dinheiro. Quando eu perguntava, quando comecei a fazer projetos, né, então tinha que passar um preço para o cliente, não tinha base nenhuma para precificar, só via os preços dos outros, né? Nenhuma disciplina na formação vai te ensinar a precificar para negócio. Então, simplesmente ninguém respondia. Diziam, vai, depende, mas ninguém explicava esse depende. Então, este é um dos exemplos. Então, o que eu pretendo com o repositório de engenharia? É praticamente criar um ambiente que sirva para mim, em primeiro lugar, enquanto engenheira, para o meu desenvolvimento, mas que também sirva para toda a nossa classe. Um ambiente onde vai haver disseminação de informação em palestras, webinars, como é o caso deste, debates. A ideia é trazer pessoas com mais experiência sobre determinados assuntos de engenharia e que são transversais também, e dividir com os estudantes, até com engenheiros já formados. Documentação, uma das coisas que eu mais sofri no início da carreira são com modelos de coisas. Por exemplo, modelo de proposta. O que é que uma proposta deve ter? Modelo de contrato, de prestação de serviços. Se eu vou fechar fiscalização com um cliente, o que é que tem que ter no meu contrato? Ia para a internet, encontrava coisas do Brasil, que são os que mais colocam lá, mas tinha lá coisas que eu não sei, não sabia se eram aplicadas à realidade moçambicana. Quando o meu negócio já estava estruturado, aprendi que tinha que ir ter uma conversa com alguém que entende de direito, com um advogado. Ele é que ajudou a estruturar o modelo de contrato de prestação de serviços e explicou o que é que deve ter, se deve ou não ser reconhecido em cartório. Então, estas coisas que não se aprendem na escola. A outra coisa que eu pretendo que se partilhe neste ambiente também são normas, manuais, especificações técnicas. Infelizmente, no nosso país há um problema que é primeiro, em muitas áreas não temos normas, regulamentação, mas há áreas em que existe regulamentação. Eu vou dar o exemplo da área de estradas, que é algo com o qual convivo no dia a dia. Por exemplo, a ANA tem normas próprias para uma série de coisas, mas para tu teres acesso é uma dificuldade. Então, outra coisa que eu pretendo aqui que esteja disponível para todos neste ambiente são estas normas, manuais e especificações técnicas para diferentes áreas e diferentes serviços de engenharia. A comunidade, praticamente um espaço onde se pode debater, pode-se trocar experiências, pode haver esclarecimento de dúvidas. Se alguém está com uma dúvida de como é que se faz determinada coisa no trabalho, pode ir para lá e colocar a dúvida, com a certeza de que lá deve ter pessoas que ou já passaram por aquilo e podem lhe aconselhar de forma mais acertada. Treinamentos, que é algo que havemos de desenvolver mais para frente, em parceria com outras pessoas. Captação de clientes, que é também algo que mais para frente eu vou explicar melhor em outras sessões. E a questão da valorização profissional, e que eu vou explicar junto com a questão da educação dos clientes. Uma das coisas que eu mais ouço é aquela... quando eu olho para o mercado moçambicano, existe uma fatia da população muito pequena que contrata serviços de engenharia. A maioria não faz, mas não é que não precisa. Estas pessoas precisam ser educadas de certa forma.
E ao educarmos estas pessoas, contribuímos de certa forma para uma maior valorização dos profissionais da área, sejam engenheiros, sejam arquitetos. Então, a ideia é que, em parte, este projeto possa contribuir para esta maior valorização do nosso trabalho, que, afinal de contas, ficamos 5 anos numa faculdade de engenharia, sofremos tanto, não é? E o nosso trabalho é útil. E, infelizmente, a maior parte das pessoas não contratam os nossos serviços e assistimos o que assistimos, né? Que são casas erguidas sem nenhuma qualidade e basicamente é um cenário que, pelo menos para mim, não faz sentido cruzar os braços e dizer é assim mesmo, as pessoas não querem contratar e ponto, vamos nos dar por vencidos. Não, por mais que seja uma gota d'água no oceano, né, a questão é que a comunidade, a união de pessoas é força, e então juntos podemos fazer soar melhor a nossa voz e contribuirmos aqui para uma maior valorização profissional. E então, a ideia é que não seja um espaço só meu, dos colegas, que vocês vão de ver nas próximas sessões também, mas que seja um espaço de todos e que juntos possamos contribuir para o crescimento de todos, porque afinal de contas não há rivalidade, temos que trabalhar em conjunto. Ok, agora, indo para o tema específico da nossa sessão de hoje, como precificar serviços de engenharia? Para quem é esta aula, entre aspas, quando eu preparei? Eu pensei que é para engenheiros autônomos, para engenheiros que tenham empresa. Aqui, engenheiro, técnico, arquiteto, estou praticamente a falar com todos, não é? Ou que pretendam abrir no futuro engenheiros que não necessariamente sejam donos de empresa, mas que trabalhem a um nível estratégico de gestão, de pensar na estratégia de uma determinada empresa. Esta questão de quando é que é engenheiro autônomo, quando é que é empreendedor, eu não vou me aprofundar, porque na próxima quarta-feira estará aqui um contabilista que vai explicar melhor estas configurações. Quando é que é autônomo, é um simples prestador de serviço, quando é que é empresa, as formas de empresa, o que é que cada coisa implica, é o que vai se falar na próxima quarta-feira e o contabilista Vasco Muxanga vai explicar muito melhor do que eu. Então, vamos entrar para o nosso tópico. Por que precificar da forma correta? Primeiro, para nos valorizarmos enquanto profissionais. Acredito, ninguém quer trabalhar para ganhar nada. Há todo o investimento que os nossos pais, nós mesmos, a nossa família fez na nossa formação até hoje, que nós fizemos a perder noites diretas e tal, que não faz sentido. Mais tarde, quando vamos oferecer os nossos serviços, o preço que seja colocado nesses serviços não seja justo, não é? Agora, eu sempre vou aqui falar de empresa, negócio. O tema de hoje é específico, né? É muito virado para quem está à frente de um negócio de engenharia. Então, vou sempre falar assim. Um dos principais motivos pelos quais vocês devem precificar de forma correta é para o crescimento do negócio, porque o combustível para que o negócio possa crescer é dinheiro, não é? A empresa tem que ter lucro. E o lucro vem justamente do faturamento que se faz sobre os serviços. Então, se nós não estamos a precificar de forma correta, o negócio não vai crescer simplesmente. Muito provavelmente vamos entrar nas estatísticas das empresas que vão à falência. Outro ponto é para a redução de custos, porque quando nós precificamos de forma correta, vocês vão ver aqui hoje temos clareza de onde é que vêm os nossos números. Então, nós podemos analisar com mais detalhe onde é que estão os nossos maiores custos e podemos reduzir estes custos. É também por uma questão de estratégia comercial, de poder aplicar descontos, poder aplicar as promoções, não é? Eu vou dar aqui um exemplo
básico. Minha primeira tentativa de empreender lá no início, nos anos 2000 e muito poucos, acho que alguns estavam a nascer aqui. Eu e minha irmã mais velha decidimos vender gelinhos, não é? Pedimos dinheiro ao nosso pai, fomos comprar aquele sumo em pó. Nem sei se aquilo se chama sumo mesmo, aquilo que mistura-se com água, plastiquinhos e faz-se gelinhos. Então, nós tínhamos um determinado custo. E então cobrávamos acima daquele valor, que é para poder ter lucro. Se nós decidíssemos fazer um desconto ou uma promoção, tínhamos que ter clareza de qual é o nosso custo para que este desconto ou esta promoção que vamos aplicar possa realmente servir para impulsionar as vendas e não para nos levar à falência. Quando eu vou aplicar um desconto ou fazer promoções para projetos, por exemplo, porque é São Valentim, porque é Dia das Mães, eu tenho que garantir que este meu desconto é feito de forma que, no pior dos casos, o meu custo esteja coberto. Não posso tirar do bolso da minha empresa para poder fazer estas promoções. Então, se vocês usarem uma estratégia de precificação correta, vocês podem conseguir gerir melhor esta questão dos descontos, das promoções e adotar uma estratégia comercial que vai contribuir para o crescimento do vosso negócio. Ok, agora, sem mais delongas, indo para o método. Quero, em primeiro lugar, dizer, aqui é direto ao ponto, sem muitas abobrinhas. Eu acho que alguns de vocês viram, ao longo da semana, alguns dias, que eu disse que precificação por metro quadrado é completamente errado. Completamente. Eu lá no início da minha jornada, a fazer projetos e prestar serviços, precificava por metro quadrado, porque alguém acabou dizendo, mas, é por metro quadrado, mas não façam isso é muito errado, pelo menos para a precificação do projeto. Metro quadrado serve para outras coisas. Em uma outra sessão que nós vamos aprofundar a temática dos orçamentos, talvez possamos falar em que situações é que nós podemos usar preços por metro quadrado. Mas para ela isso definitivamente não. Não é uma forma de precificação correta. Não é uma forma de precificação correta porque eu dei o exemplo, né, no pequeno vídeo que eu divulguei há dias, de se eu tenho 2 espaços de 6 metros quadrados, mas um deles é uma despensa e outro é uma casa de banho, e querem projeto, nem que seja só projeto arquitetônico de um e de outro. O projeto arquitetônico da despensa é infinitamente mais simples. Praticamente não tem nada de instalação hidráulica, só de hidráulica. A despensa não tem nada. A casa de banho tem muita coisa. Olha a complexidade da hidráulica e do saneamento da casa de banho. O detalhamento, assentamento de azulejos, tijoleiras e tal. O que a casa de banho tem nem se equipara à despensa. Então, logo aí, não é justo estar a cobrar o mesmo valor pelos 2 projetos. Aí, de 2, uma. Ou, se a vossa base for o preço da casa de banho, vocês vão sair no lucro em cima do cliente, né? Se para a despensa vocês cobrarem o que seria justo para a casa de banho, ou então se para a casa de banho vocês cobrarem o que seria justo para a despensa, estarão a ter prejuízo, que é o que acontece na maior parte dos casos. Eu já tive muito prejuízo lá no começo por conta disso. Agora, se eu precifico por metro quadrado, vamos dar aqui um exemplo de para fazer projeto executivo completo de 2 casas tipo 2. 2 casas tipo 2, Pacífico. Só que uma casa tipo 2 está localizada na Catembe. Vamos imaginar que eu esteja no centro da cidade de Maputo. Meu escritório está na Baixa, eu estou na Baixa. Uma casa é na Catembe. Outra casa é onde? É num bairro, é Tchumene.
os dois projetos. Não, vamos dar um exemplo fora de projeto, porque já demos de projeto. Um outro serviço é fiscalização de obra. E eu estou a cobrar em função da área da casa. Mesma metragem quadrada, casa de 80 metros quadrados, uma na Catembe, outra em Tchumene. Meu custo de deslocação para ir fazer as visitas técnicas à obra da Catembe e de Tchumene é completamente diferente. Logo, eu não posso basear o meu cálculo simplesmente na metragem quadrada da casa. Então, eu poderia ficar aqui a dar N exemplos do porquê não se deve precificar por metro quadrado. Mas vamos falar, então, como é que se deve precificar? Se deve precificar com base nos custos e nas horas trabalhadas, ok? Então, o preço que tu passas para o teu cliente deve ser baseado, no custo que tu tens para o fornecimento desse serviço. Tu nunca podes passar um preço abaixo do custo que tu tens, senão tens prejuízo. E o teu custo está intimamente ligado ao tempo que tu despendes para prestar aquele serviço, não é? Então, vamos lá ao passo a passo do método. Então, o primeiro item que vocês devem entender para poder precificar de forma correta é o conceito de custos fixos e custos variáveis. Lembrem, somos uma empresa, estamos a pensar como empresa. Mesmo que vocês sejam uma pessoa só a fazer projetos lá no quarto da casa dos pais, mas hoje o seu raciocínio vai ser de empresa, não é? Eu, minha empresa. Então, vocês têm custos fixos e exemplo de custos fixos são aluguel de escritório. Vocês podem pensar, mas eu trabalho no quarto da casa dos meus pais. Coloca ainda assim aluguel de escritório. Coloca um valor irrisório, um valor simbólico, mas convém que vocês coloquem, porque um dos maiores problemas, eu pessoalmente tive este problema. Comecei lá atrás a trabalhar em casa, praticamente a fazer projetos no quarto. Quando a coisa começou a crescer e eu tive a necessidade de trazer algumas pessoas para a equipe, tivemos que passar por um escritório. E, de repente, foi um custo assim que apareceu do nada e desestabilizou as finanças do escritório. Então, convém que aluguer do espaço seja o primeiro custo a ser considerado. Aluguer, nem que neste momento vocês deixem lá, coloquem, sei lá, 50 meticais, 100 meticais, o dinheiro que vai para esse item vai sendo guardado lá para o aluguer do espaço futuro, né? Então, aluguer do espaço é água, luz, internet. Muitas das vezes, quando se aluga um escritório, todos esses custos estão embutidos em uma única taxa. Estamos aqui a falar de, por exemplo, cotas da ordem, que precisam estar inscritos na ordem para poder exercer, para ter cédula profissional. Então, a cota é um custo fixo que está lá todo ano, né, ou todo mês. Estamos aqui a falar de salário, sim, nem que a empresa sejas tu sozinho, tu tens que ter salário, né? Ninguém trabalha para não ganhar nada. Aqui seguros que podem ter ou não, geralmente os seguros têm quem tem empresa mais estruturada. Estamos aqui a falar de dinheiro que vocês gastam com marketing. Vocês podem estar a pensar, mas eu não gasto nada com marketing, mas isto não é verdade. Eu costumo ver muitos que divulgam os projetos nas redes sociais, alguns fazem até anúncios pagos. Então, este investimento em marketing, aquela pessoa que tu contratas para poder te fazer logo bonito e todo aquele, né, aquele trabalho de design, vai lá para o custo de marketing. Material de escritório, serviços terciarizados, como contabilidade, por exemplo, impostos. Para quem tem site, e-mail corporativo, praticamente custos fixos são todos aqueles custos que o teu negócio vai ter todos os meses, religiosamente, para poder funcionar. E existem os custos variáveis. Os custos variáveis
São custos que não existem o tempo todo. Depende. Como é o caso de renders. Se vocês têm um escritório de engenharia, não necessariamente em todos os trabalhos vocês vão precisar de serviço de renderização. Podem precisar quando são projetos de determinado tipo. Em outros serviços, simplesmente não precisarem. A fotografia, por exemplo, não é? Para quem trabalha com gestão de obras mesmo, geralmente é bom que lá no fim do trabalho, quando a obra já está acabada e já foi lá a equipe de limpeza, vem alguém para fazer fotografias, digamos, profissionais. Estamos aqui a falar de deslocamento, nem todo trabalho vai implicar que vocês se desloquem de um lugar para outro, mas eventualmente podem precisar. Estamos a falar de impostos específicos, estamos a falar de treinamentos, que são despesas eventuais. Então, o primeiro item aqui do nosso método para precificação são os custos. E dos custos existem os fixos, que estão todos os meses lá, e os variáveis, que podem ser eventuais. O próximo item é a questão do salário e o tempo produtivo. Uma coisa que devemos entender, eu já disse, somos empresas. Cada um, não importa se faz projetos no quarto de casa em empresa. Então, vocês devem entender que o dinheiro que vocês recebem do vosso cliente não é vosso, é da empresa. Existe uma diferença entre o dinheiro que entra, que vocês faturam, e aquilo que é lucro, ok? O dinheiro não é vosso, é da empresa. Então, algo que vocês devem ter sempre em mente é esta questão, é isto. O faturamento é igual às despesas mais lucro. Quem vende produtos, quem, por exemplo, vai comprar, sei lá, roupas, sapatos e revende, tem muito clara a questão das despesas. Nós que vendemos serviços, como muitas das vezes já temos computador, é o nosso que usamos, internet é a mesma que havíamos de comprar para uso pessoal. Às vezes temos a ilusão de que o nosso negócio não tem despesas, mas há despesas para podermos trabalhar. Então, o que entra deve ser parte para pagar as despesas e a outra parte é que é o lucro. Então, aqui nas despesas estão os custos que eu falei no slide anterior e um desses custos é o teu salário. Então, se tu trabalhas com projetos, estás ainda a estruturar, que tens uma empresa, tens que definir um valor mensal que tu vais tirar. Não é, fechei um projeto de 40 mil meticais. Quando entrarem os 40 mil meticais, o cliente me pagar todo, vou usar para minhas coisas. Está errado, não pode. Tens que fixar um valor específico que é o que vai para ti, porque tu és um funcionário. Da mesma forma que quando fores a contratar alguém para trabalhar para ti, esta pessoa há de ter um valor que tu vais pagar, não vais pagar todo o valor que entrou e passar para esta pessoa. Ok, ia falar mais adiante, mas eu posso explicar aqui. Então, do dinheiro que entra, uma parte tem que ir pagar todas as despesas, incluindo os salários, não é? E a outra parte, que é o lucro, tem que ser dividido da seguinte forma: uma parte tem que ir para a reserva do negócio, que é para o negócio poder crescer, para poder se investir no negócio, e a parte que sobra é lucro do dono do negócio. Então, o lucro é depois de tirar todos os custos e de tirar uma parte do lucro para ser uma espécie de backup, uma reserva do próprio negócio. Para, no caso de precisar do negócio, precisar de um investimento, não teres que te endividar, simplesmente tem que haver uma reserva do negócio. Não é? Isto é aplicável para praticamente qualquer tipo de negócio em qualquer área da engenharia. Não é me pagaram, pronto, vou pegar aquele dinheiro, vou dar festa. Não, está errado.
Entrou, paguei os custos e daí tirei a reserva e ficou o lucro. Este lucro é que é do dono. E mesmo grandes empresas não retiram o lucro todos os meses. O lucro vai acumulando e de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses ou até anual é que fazem essa divisão de lucros. Agora, outra coisa importante é que esta parte que vai para a reserva do escritório é justamente a parte que vai garantir que até nos meses em que não tiveres serviço, não tiveres tanta demanda de projetos, sei lá, de obras, de trabalho, vai garantir que pagas os... Então, não é entrou dinheiro no mês, usou tudo, esquecer isso. Então, eu disse que a aula seria prática. Então, deste slide aqui, a lição é cada um, lá no seu papel e caneta, deve tentar fazer um mapeamento de que custos fixos é que o teu negócio tem. Aluguel não pago. Trabalho de casa, home office, água, não preciso pagar, luz, não preciso pagar, internet, acredito que praticamente todos têm esse custo. Se tu tiras do teu bolso, mas a maior parte da internet que usas é para fins de negócio, convém que coloques lá, não é? Quais custos fixos é que eu tenho? Quais custos variáveis é que eu tenho, eventualmente? Não é? Aqui nos cursos variáveis, por exemplo, entram cursos que vocês façam, um curso de AutoCAD, um curso de CipiCAD, algum evento que vocês vão, mas que é pago, eventualmente. Então, a lição daqui é cada um mapear custos fixos e os custos variáveis. É papel, caneta, tudo que é custo que a pessoa acha que o seu negócio tem. E depois começar a classificar o que é fixo de todos os meses e o que é variável. A lição aqui é cada um pensar em qual é o salário que pretende tirar do seu negócio. E, ok, não é o salário dos sonhos, vamos fazer assim. É o salário que pretendem ou que podem tirar nos próximos 3 meses. E depois podem pensar, daqui a 3 meses, qual é o salário que eu quero? E 6 meses, e um ano, e daqui a 5 anos, já que estamos a pensar no negócio que deve crescer. Então, vamos pensar assim. Vocês podem dizer, com o meu negócio do jeito que está hoje, eu só posso tirar, sei lá, 5.000 meticais mensais. E isso cobre os meus custos. Não é o ideal, mas é o que eu posso tirar hoje. Mas daqui a 3 meses, quero estar a tirar 7.000. Daqui a 6 meses, 10.000. E assim vai, não é? Porque depois has de ter a divisão dos lucros também lá na frente. Ok, agora que já falamos de salário, vamos falar de tempo produtivo. Uma coisa muito importante para nós que prestamos serviços, não vendemos necessariamente produtos físicos, é o registro do nosso tempo produtivo. Vários estudos dizem que mesmo para quem acorda de manhã, vai para um escritório, trabalha 8 horas, as 8 horas não são todas produtivas, até porque o ser humano não consegue ficar focado por 8 horas. Então, cerca de 80% do tempo que vocês sentam no computador, por exemplo, e dizem que estão a trabalhar, é que estão realmente a trabalhar em algo produtivo. Então, a lição aqui é a seguinte: estão a trabalhar num projeto, estão a prestar serviço de fiscalização, ou seja, o que for, onde vocês andarem, no bloco de notas do telefone, ou peguem um bloco de notas físico, registrem sempre que vocês estiverem realmente a trabalhar. Por exemplo, eu estou a trabalhar num projeto, vou levar, sei lá, 2 semanas nesse projeto. Então, nos momentos em que eu sentar e realmente mexer no projeto, eu vou marcar. Agora são 8 horas da manhã. Podem fazer o registro no fim, né? Sentei a partir das 8 às 10 horas e fiz, sei lá, planta tal, planta tal, planta tal e planta tal.
Então, eu vou registrar lá das tantas às tantas, fiz coisa X. Dia seguinte, quando eu sentar para mexer de novo naquele trabalho, fiz. No outro dia, quando eu precisar fazer uma visita à obra, também vou anotar quanto tempo é que eu despendi. Então, qual é o objetivo disto, desse registro de horas? É que vocês tenham uma base vossa para quando vocês terminarem um serviço, como, por exemplo, o projeto executivo. Então, o primeiro projeto executivo que vocês fizeram, registraram todas as horas gastas. Segundo, também. Terceiro, também. Então, há de chegar um tempo que vocês vão ver que vocês gastam aproximadamente o mesmo tempo. Então, vocês vão ter uma base confiável para saber que um projeto desta natureza eu gasto X tempo. A mesma coisa com qualquer outro tipo de serviço que vocês prestam. É consultoria desta coisa específica. Eu levo aproximadamente tanto tempo, porque uma das maiores dificuldades do trabalho na nossa área é com prazos. Podemos fazer uma outra sessão para falar de como atribuir prazos só, mas hoje vamos tocar um pouco no assunto. Muitas das vezes nós damos prazos muito apertados que não são realistas. Depois, nas últimas noites, temos que já estar nas diretas, não ter fim de semana, não ter vida. Eu até doente já fiquei de tanta sobrecarga de trabalho por dizer, faço em uma semana. Coisas que não era capaz de fazer em uma semana, não é? Então, sempre que nós acharmos que fazemos em X tempo, convém que consideremos que nem todo o nosso tempo é produtivo. Então, a lição aqui é começar a registrar o tempo que tu realmente trabalhas para fazer cada coisa. Isto aqui é uma coisa a ser feita no início, mas para quem for realmente levar avante a empresa, quando começa a ter funcionários, é fundamental que mantenha este registro de horas trabalhadas até dos seus funcionários, porque nós remuneramos as pessoas por horas. E também vai ajudar a tomar decisões estratégicas, porque depois de um tempo, tu podes analisar esse registro de horas e has de descobrir que o João é mais rápido no arquitetônico. O Antônio, por sua vez, já é muito rápido no estrutural. E assim tu consegues, no futuro, montar a equipe de trabalho de forma a encurtar os prazos de entrega dos teus serviços, não é? Então, e sem esse registro de horas, é algo que simplesmente tu não conseguirias ver. Isto começa a entrar um pouco em termos de gestão de equipa, mas é uma coisa que é uma outra sessão nós podemos falar, não é? Porque aqui começamos a entrar também porque por vezes os prazos nos são impostos, principalmente quando prestamos serviços para outras empresas, que é um campo muito possível de prestação de serviços para nós engenheiros, que é prestar serviços para outras empresas. Então, e quando eu falo outra empresa, estou a falar de todos os ramos de atividade, outra empresa de engenharia, quando eu falo de outra empresa, pode ser um restaurante, pode ser... Então, eles geralmente procuram-te em cima da hora e dizem, eu preciso disso até dia tal. Se tu tens clareza de quanto tempo levas a fazer aquele serviço, então tu consegues saber, olha, isto aqui eu não consigo fazer dentro do tempo. Então, eu posso me focar nesta parte e esta outra parte eu vou chamar o Rafael, que é meu colega, que eu sei que também presta serviços, e vou pedir a ele para fazer. Isto eu vou dar ao Luís, porque estas parcerias também são importantes. Lembrem que no início eu falei que uma das lições que eu aprendi é ninguém faz nada sozinho, não é? Mas quando nós trabalhamos em conjunto, então começamos a conseguir prestar melhores serviços. Mas para eu não fugir aqui do ponto, a lição deste item, tempo produtivo, temos que começar a registrar as nossas horas trabalhadas, que é para termos clareza de cada tipo de serviço que prestamos. Quando eu digo, é um serviço de projeto, se é só arquitetônico, mais ou menos um projeto desta dimensão, deste tipo, é residencial, eu levo tantas horas, tantas semanas.
e poder passar prazos realistas ao cliente. Ok, já falamos que no método interessam custos, interessa definirmos quanto é o nosso salário e, claro, os salários das pessoas que também trabalham conosco, se for o caso. Se nós formos alguém que presta serviços, que acontecem de empresas que vendem, por exemplo, o projeto executivo completo, mas eles não fazem hidráulico, não fazem estrutural. Contratam de um terciarizado, de uma outra pessoa. Então, tu tens que saber qual é o preço dessa outra pessoa para fazer esse estrutural, esse hidráulico, por aí vai. E interessa também termos uma ideia de tempo de todas as pessoas da equipa. Então, o que mais é que interessa? Interessa termos uma ideia da complexidade do serviço. Não é possível precificar um serviço que nós nem sabemos o que é. A pessoa simplesmente diz que quer o projeto, não basta. Tu tens que ter uma conversa inicial com a pessoa para entender é projeto do quê? Qual é a dimensão? Onde é que está? Porque se não lembram do exemplo da casa que eu dei, uma na Catembe, outra em Tchumene, a dizer, é casa, depois vais descobrir que é Tchumene, não tem nenhum levantamento, nenhum projeto, então tu tens que ir lá ao terreno fazer levantamentos e não contabilizaste no teu custo, começas a ter prejuízo. Então isto não pode, tens que entender muito bem o que é. Eu lembro lá no início da minha carreira, né? Eu e meus colegas aceitamos, fazem projetos, sim, fazemos. Aceitamos sem saber o que é. De repente era projeto de quê? Bombas de combustível. Sinceramente, eu não sei vocês, mas pelo menos eu não tive nenhuma disciplina que ensina a fazer projeto de bombas de combustível. E em nenhum lugar do mundo que eu saiba ensinam isso na faculdade. Então, é um projeto com uma complexidade tal que demandou horas de sentar e estudar. Projeto de bombas, como é? Quais são as normas, as exigências? É uma coisa que nunca havíamos feito na vida. Nós já tivemos também uma situação de projeto de creche, de centro infantil, e descobrimos que tínhamos que ter pedido mais tempo, que o projeto é mais complexo, porque não é que nem uma casa ou um edifício qualquer, é um edifício que tem que ser adaptado para crianças, as casas de banho tinham que ser adaptadas, né? A sanita não tem aquela altura padrão, então demandava um estudo adicional. Então, vocês precisam ter uma ideia da complexidade do serviço que vocês vão prestar, porque trabalhos mais complexos vão demandar mais tempo, trabalhos mais complexos podem demandar um estudo adicional que vocês não têm, consulta a pessoas, podem demandar ter que gastar dinheiro em algum tipo de formação que vocês ainda não têm. Então, convém aí que nunca fechem, aceitem fazer projetos que ainda não entenderam qual é a complexidade. Quanto mais complexo o trabalho, vocês devem cobrar mais caro, porque vai demandar mais de vocês. Quanto menos complexo, ok, é aquele preço de sempre. Precisam saber exatamente onde é que é essa obra, esse projeto, que informações é que existem. Se vocês vão ter que ir ao terreno para ir fazer levantamentos, ou se essas informações vão ser passadas a vocês lá no vosso escritório, não é? Precisam saber onde é que vão atender o cliente há de vir até vocês, ou se vocês vão ter que ir até o cliente. Há pessoas aqui que, pela natureza do trabalho que fazem, têm que ir até o cliente. Tem que ir até o cliente e com o cliente vão se encontrar num restaurante. E lá no restaurante não podem só conversar, tem que pedir qualquer coisa. Ou vão se encontrar num sítio que tem que pagar estacionamento. Então, estes custos aqui, quem paga se vocês não contabilizarem? Então, convém que saibam não só exatamente o que é, onde é, vocês vão ter que ir para a obra. Não vão ter que ir, vão ter que se encontrar com o cliente, onde? E se vocês, por favor, se vocês atendem cliente,
essa conversa acontece num restaurante. Convém que vocês já tenham um ou dois restaurantes confiados vossos, que vocês já sabem os preços, não é? E que vocês já sabem quando vocês vão para lá o que é que vocês pedem, né? Que é para terem uma ideia de, cada reunião com o cliente vai me custar, sei lá, 100 meticais, 200 meticais, 500 meticais, não é? Mas esses custos não podem ser esquecidos. Então, ainda nesta ordem de ideia, de se vocês vão atender a pessoa lá no local, ou se vocês precisam se deslocar para a obra para fazer levantamentos, por exemplo, precisam saber como é que há transporte, como é que vocês vão se transportar do vosso carro, custos desse transporte, vão de táxi, vão de chapa, esses custos aí têm que ser anotados, porque eles têm que ser pagos, o que vocês vão cobrar tem que fechar esses custos. Outra coisa que vocês devem considerar ainda é a margem de lucro, não é? Que nós vamos considerar aqui no nosso método, é a margem de lucro. A maior parte das bibliografias diz que a margem de lucro ideal é entre 20% a 30% dos custos. Havemos de ver depois como é que ela entra no cálculo, mas vocês têm que ter uma percentagem de margem de lucro. Claro que isto aqui é uma margem de lucro boa para quem está no início. À medida que vocês se tornarem mais profissionais, vocês podem subir essas vossas margens de lucro. E é desta margem de lucro, lembrem, que há de vir o dinheiro da reserva de emergência do escritório e o dinheiro dos sócios do escritório. Então, mesmo o dinheiro do lucro não é todo vosso. Uma parte tem que ficar na conta do escritório para qualquer imprevisto, para investimentos. Imaginem que, de repente, o vosso computador que vocês usam para trabalhar se estraga. É ativo do escritório. É o dinheiro da reserva de emergência do escritório que vai repor o vosso computador. Outra coisa que vamos meter na nossa conta é a margem de desconto. O moçambicano sempre vai vos pedir desconto. Então, sejam inteligentes, não é como fazem os comerciantes de produtos. Metam a margem de desconto que vocês estão dispostos a dar já na vossa conta. Convém que a margem de desconto não seja grande, seja até 3% no máximo. Em casos especiais, podem ir até 5%, não é? Agora, eu particularmente, já de uns tempos para cá, não adotava mais desconto, não dava desconto. É que eu acho que quando tu dás desconto, dá uma impressão de que não, o preço que tu estás a passar não é realmente aquele preço. Meio que desvaloriza. Então, qual é a estratégia que eu adotava, que adotamos, né, a nível do escritório? É dizer o seguinte: se pagar todo o valor do serviço de uma vez em uma prestação à vista é tanto, e pagando em prestações é o tanto, é mais caro. Então, na verdade, o desconto nós colocamos no se pagar em uma prestação. Então, soa melhor, não é desconto. Nós não damos desconto, não é? Então, cada um há de ver o que... Só que, geralmente, a experiência mostra que quando tu dás a mão, o cliente quer o braço, não é? E como tu tens certeza do teu preço, dar desconto costuma não ser uma prática muito boa. Ok, além disso, tu tens que contar, por exemplo, se vocês que fazem entrega de projeto físico, impresso a cores, os custos de impressão, há quem faz projetos para as províncias, né? E ainda tem que fazer um envio do projeto físico, né? Com todas as assinaturas e tal. Também tem que contar esse custo, mimos. Muitas das vezes, na entrega do projeto, coloca-se mais alguma coisa. Há quem, por exemplo, na entrega o projeto e ainda entrega um flash com o projeto lá. Quem compra aquele flash és tu, então o custo daquele flash tem que ser pago. Há quem manda fazer chaveirinhos com o logo da empresa. Se vocês decidem dar esses mimos, então o custo desses mimos tem que estar embutido lá.
Custo de equipamento e licenças. Uma mania nossa é não considerar que o nosso computador de trabalho, o nosso telefone tem custos. Convém que o vosso equipamento de trabalho, vocês considerem lá uma percentagem tal, cada um sabe quanto é que custou comprar. Pensem, se vocês tivessem comprado esse computador para a empresa, quanto é que custaria? Então, tentem embutir mais ou menos esse custo lá. Depois já vamos de ver aqui nas planilhas. E o nosso preço também vai depender da estratégia do nosso negócio, do tipo de cliente. Convém, em uma outra sessão que vamos falar de captação de clientes, eu vou explicar melhor o porquê que nós não devemos querer ser engenheiros que atendem todo mundo. Tu não vais conseguir ser um engenheiro que atende pessoas de classe altíssima que querem um negócio com um nível de personalização, que querem vir ao teu escritório e tomar champanhe e ao mesmo tempo atender sei lá, atender casais jovens em início de vida que estão a tentar construir a primeira casa. São bem mais simples, nem se importam com essas coisas. Tu tens que ter um público-alvo meio que definido, não é? Tens que ter uma ideia, não quer dizer que tens que te limitar a um perfil só como tal, né? Mas tens que ter uma ideia de qual é o teu tipo de cliente, que é para ter um feeling de até quanto esse teu cliente pode pagar. Porque não adianta também tu, se o teu público-alvo são jovens em início de vida, que querem construir casa própria, tu precificares projetos de 100 mil. Eles não têm esse dinheiro para pagar, então de nada adianta. Então, tu tens que pensar aqui qual é a tua estratégia em termos de tipo de cliente. E também, se tu preferes ter um tipo de cliente que é mais raro, mas paga mais caro, então preferes ter menos serviços, mas serviços que vão meter muito dinheiro de uma vez, ou se preferes ter clientes que te pagam menos, mas que são muitos, que têm mais recorrência. Aí vai de ti, é uma escolha que tu fazes. Então, se o teu tipo de cliente é então, aquele tipo de cliente que paga 100 mil em um projeto, se tu disseres que estás a cobrar 10 mil, vai se sentir ofendido, vai fugir. O tipo de cliente que é de 10 mil, se tu disseres 100 mil, vai fugir e nunca mais falar contigo. Então, tu tens que te decidir. A recomendação aqui é não defina preços em função dos preços da concorrência, porque a concorrência sabe com base em que é que está a dar aqueles preços. Foca nos teus custos, em cobrir esses teus custos e ter lucro. Não é, alguém, meu vizinho lá, está a cobrar 50 mil, também vou cobrar 50 mil. Tu não sabes qual é a estratégia dele. Então, esquecer o preço da concorrência, foca no teu cliente e nos teus custos. Ok. Então, vamos avançar. Com todos esses custos identificados, é hora de nós irmos para a composição de custos. Então, eu vou apresentar-vos aqui uma planilha, custos fixos e variáveis. Eu acredito que já conseguem ver. Ok, já conseguem ver aqui a planilha. Então, eu tenho aqui esta planilha onde separei aqui custos fixos, custos variáveis, custos com equipe. Quando eu falo custos com equipe, estou a falar basicamente de salários. Salários são custos fixos, mas eu acho que é mais prático que vocês separem os salários de outros custos fixos. Isso ajuda nas nossas análises. E depois tem aqui o somatório. Então, no nosso método, a primeira coisa que nós queremos saber é qual é o custo da nossa empresa por hora. Para eu ter o meu negócio a funcionar, qual é o meu custo? Porque o preço que eu dou para o meu cliente tem que, em primeiro lugar, cobrar os custos da minha empresa.
não é? Então, como é que eu chego a estes custos? Isto é uma planilha simples de Excel, onde temos aqui os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Então, eu tenho aqui custos fixos, por exemplo, aluguel. Aqui são valores fictícios, pessoal, não é? São valores bem fictícios. Esse escritório que se aluga 1.000 meticais, né? Não existe. Não é? Tem aqui, basicamente, vocês vão adaptar em função dos custos que vocês têm. Tem aqui aluguel, condomínio, impostos, contabilidade. Podemos até ajustar isto aqui e dizer aqui, por exemplo, 10.000. Aqui podemos dizer nada, não pagamos nenhuma taxa, 200 aqui de imposto, contabilidade, pagamos 2.000, alguém para nos apoiar com contabilidade, luz, pagamos 500, água, 100, internet, sei lá, 1.000, né? Pagamos, compramos da Movitel, material de escritório, sei lá, 100, compramos papel, alguma coisa do gênero. Aqui alvará, cotas, isto é uma coisa que depois o Vasco desenvolve melhor na próxima quarta-feira, né? Da parte burocrática. Tipo, licença de softwares, vamos dizer que não pagamos nenhuma. Site ainda não temos. Hospedagem de e-mail, não. Investimento em marketing, podemos deixar aí 200 meticais. Pagamos anúncios no Facebook, Instagram, tal, com as fotos dos nossos projetos. Seguro não temos. Telefone, basicamente, aqui onde eu coloquei telefone é como se fosse crédito para a comunicação, né? Aqui poderíamos colocar nem crédito para ficar mais claro. Treinamentos, despesas bancárias, ok. Os cafés mensais, não é? Que vão se tomar, despesas com veículo, podemos dizer que não temos, gasolina, não temos caro, o custo mensal do nosso computador. Como é que nós chegamos a este custo do computador? Nós pegamos o preço do nosso computador e dividimos pela vida útil do computador. Não sei, dependendo de se tens um computador comum, tens um Mac, ele pode custar ter uma vida útil diferente. Então, se o meu computador tem vida útil de 2 anos, então eu divido por 2 anos, são 24 meses, né? Assim encontro o custo mensal do meu equipamento. Impressora, podemos dizer que não temos estes custos. Então, para cada categoria de despesas fixas, em cada mês do ano, eu vou colocar o quanto é que eu paguei ou vou precisar pagar. Despesas fixas é basicamente isto. Despesas variáveis, eu tenho aqui, por exemplo, presente de fim do ano da equipa, não é? Há empresas que decidem dar, se vocês estão a ver, já que é variável, esse custo só vai existir aqui em dezembro, porque é só para o final do ano mesmo. Presente do fim do ano aqui, viagens, por exemplo, num mês específico em que vamos fazer uma obra fora de Maputo, por exemplo, serviços terciarizados, há quem, por exemplo, a minha empresa terciariza a renderização, fotografias nos meses em que precisa se fazer. Agora, custos com equipe, é praticamente todo mundo da equipe. Aqui consideramos como exemplo uma equipa formada por um engenheiro júnior, 2 estagiários e um diretor, que são vocês, né, os donos da empresa. Então, para cada mês do ano, aqui vocês vão de colocar salário e outras despesas que vocês gastam. Sobre isto aqui, porque salário, 13º, impostos e tal, o Vasco também vai explicar na próxima quarta-feira. Mas aqui foca em que esta empresa do exemplo tem um engenheiro júnior que recebe isto,
tem um estagiário que recebe isso, e esses valores aqui são mesmo exemplos. Outro estagiário que recebe isso, e depois tem um diretor que recebe isso. Então, para cada mês do ano, nós lançamos. E no final, aqui, a planilha vai nos dar o total de custos fixos de cada mês, o total de custos variáveis, o total de cada membro da nossa equipa. Basicamente, o custo da nossa empresa. E então, passamos aqui a ter o custo mensal. Se nós fazemos este somatório e dividimos isto por 12, temos o custo mensal da nossa empresa, considerando todos os custos e o custo mensal sem salários. E também temos o custo mensal de cada membro da nossa equipa. Então, o primeiro item que nós devemos buscar no nosso método é o custo da nossa empresa. O custo da empresa, para a empresa funcionar, qual é por mês e qual é por hora? É praticamente a dividir o mensal pelas horas produtivas. E o custo mensal e por hora de cada membro da nossa equipa. Então, este é o primeiro aspecto do nosso método. Tendo aqui o custo, nós passamos então para, não é? Agora o cálculo aqui do valor do projeto. Então, eu tenho aqui a título de exemplo um projeto como tal, um trabalho que é projeto. Mas esta metodologia pode se aplicar para qualquer tipo de serviço, tipo fiscalização, o que for. Então, é projeto. Então, tem aqui estudo preliminar, projeto executivo. Basicamente, vocês nesta etapa querem saber chegar ao total de horas do serviço. Se fosse um serviço de fiscalização, então vocês iam colocar aqui praticamente todas as datas em que fariam a fiscalização, cada coisa que vocês fariam e o total de horas que cada membro da equipa havia de levar nesse serviço. Quando é serviço de fiscalização, geralmente temos a deslocação, as horas lá na obra a fazer a verificação, temos o tempo em escritório a elaborar os relatórios. Então, basicamente, nesta etapa, para o projeto que vocês decidem precificar ou o serviço que vocês decidem precificar, vocês têm que detalhar as etapas e o tempo que vão levar. E quem é que vai levar este tempo? Por exemplo, projeto executivo de uma casa. Então, na primeira fase, que é estudo preliminar, sobre as fases do projeto, daqui a 2 semanas, estará aqui um arquiteto que vai explicar-vos o processo do projeto. Mas, ok, na primeira fase, que é estudo preliminar, então, montagem de contratos e documentos é o engenheiro júnior que faz e leva 1 hora. Deslocamento para reunião, o diretor e o engenheiro é que vão. Então, 1 hora de cada um que vai se gastar, em média. Reunião de briefing, que nós sabemos que havemos de fazer, é 1 hora de cada um que vai demandar. Levantamento de medidas lá no terreno, 4 horas do engenheiro, em média. Mas estas horas aqui só são possíveis estimar se nós tivermos aquele nosso registro de horas de trabalhos similares. Então, basicamente, depois de listar todas as horas de trabalho envolvidas nesse serviço, nós chegamos aqui à conclusão de esse serviço, quantas horas vai demandar a cada membro da equipa. 27 horas do diretor, 31 horas do engenheiro júnior, 38 horas do estagiário. Então, nós colocamos aqui uma percentagem adicional por complexidade do trabalho. Lembram que eu disse, se forem bombas de combustível que nunca fizemos, vamos colocar uma percentagem mais alta, porque vamos precisar de mais horas, fora o que estamos a colocar aqui, de estudo, de pesquisa. Agora, se for um projeto mais simples, simplesmente
podemos deixar aqui os 10%. Margem de segurança, convém que vocês coloquem, porque a vossa previsão de tempo é sempre uma previsão. Então, coloquem uma margem de segurança, não é? A margem de segurança vai crescer se vocês tiverem dúvidas sobre o prazo que vocês deram. E então, aqui nós temos um cálculo que é basicamente este total mais 10% de complexidade, mais a percentagem de segurança, que vai nos dar aqui as horas, né, acrescidas. E o total de horas que toda a equipa vai demandar no projeto é este, que nós achamos que são necessárias, mas nós ainda vamos afetar essas horas por uma percentagem a considerar que a nossa equipa não é 100% produtiva. Ela é praticamente 80% produtiva. Então, este total aqui convém que vocês ainda afetem de uma percentagem. Ok, então, a esta altura do campeonato, nós já temos o custo do nosso escritório para poder existir mensal e por hora. Nós temos o custo de cada pessoa da nossa equipa e nós sabemos quantas horas cada pessoa vai demandar no serviço que nós pretendemos dar um preço ao cliente. Então, vamos à nossa última etapa, que é o cálculo do valor que nós vamos cobrar. Então, daquela primeira planilha, nós temos que cada membro da nossa equipa tem um determinado custo por hora. Tem um determinado custo por hora. Então, se cada membro da equipa tem um custo por hora, que nós já calculamos anteriormente, e o nosso projeto vai demandar aqui as seguintes horas. Estas horas aqui, tantas horas do diretor, tantas horas do engenheiro, tantas horas do estagiário, que são repassadas aqui, e este é o total de horas do projeto. Para sabermos o custo do nosso projeto, é só uma questão de dizermos qual é o custo do estagiário por hora, vezes as horas que o estagiário vai demandar. Dá tanto. Custo do engenheiro, vezes as horas que o engenheiro vai precisar trabalhar, tal, o mesmo para o diretor. E então, passamos a ter um total de custos da nossa equipa para a elaboração desse projeto ou deste serviço, não é? Que é o total de custos fixos e variável por hora trabalhada. Porque nestes preços aqui, neste custo da equipa por hora, estão embutidos os nossos custos fixos e variáveis lá da primeira planilha. Já estão embutidos. Então, desculpa, temos aqui o custo da equipa para poder elaborar o projeto, que dá este total. E temos o custo, adicionamos aqui eventuais custos variáveis do projeto, não é? Então, pode acontecer de um projeto específico demandar o pagamento, talvez, de alguma taxa adicional, demandar mais reuniões, demandar coisas específicas. Então, contabilizamos e vamos somar ao custo da equipa, descer abaixo dele. Não podemos. Se nós descermos, temos prejuízo, que é basicamente o total dos custos da nossa equipa para poder executar esse serviço, mais os custos variáveis que podem surgir pela elaboração desse serviço. Este custo, nós ainda vamos afetar daquela nossa margem de negociação para eventuais descontos, vamos colocar o lucro, que eu coloquei aqui em 25%, e os impostos. Quando vocês tiverem empresa estruturada, tem que pagar impostos. O IVA anda mais ou menos à volta destas percentagens, né?
para quem vai pagar IVA, né? Eventuais taxas de despesas bancárias, não é? É bom que sempre coloquem uma percentagem que vai afetar estes custos e aí vai sair o nosso preço do projeto final. Então, é mais ou menos desta forma. Eu sei que foi aqui rápido, planilha com planilha, mas espero que tenha dado para ter uma ideia de qual é o processo para a definição de preço de forma acertada. Resumindo, precisamos saber quais são os nossos custos e quanto tempo levamos para poder fazer o projeto. E depois fazemos custo por hora vezes as horas. Aí temos o custo do projeto. O custo do projeto nós temos que afetar pela margem de lucro, margem de descontos e pelos impostos, não é? Aí sai o preço que nós vamos repassar ao cliente. Então, é mais ou menos isto em linhas gerais. Agora, convém que esta vossa base de custos fixos e variáveis seja atualizada pelo menos de 3 em 3 meses, porque preços mudam, preço de impressão, preço de gasolina, preço do café lá no restaurante, então vocês deverão atualizar constantemente. Não é? Então, isto é, o preço vai ser as horas trabalhadas vezes o custo da hora, mais teria que colocar aqui as percentagens de lucro, descontos e etc. Então, eu vou abrir agora a sessão para eventuais questões, dúvidas que possam ter surgido. Sim, dúvidas? Acho que passamos da hora já, que era suposta, que era suposto terminar. Ok, tem Zoom user. Como não tem o nome, não sei quem é. Então, aparentemente não há dúvidas, né? Então eu fico feliz, não é? Eu fico feliz. Agora, eu vou pedir no chat, eu vou voltar a colocar no chat. No chat tem um formulário, tem um link de um formulário que eu quero pedir que vocês preencham para dar-me o feedback em relação à sessão e para que eu possa também ter acesso aos vossos contatos. Eu vou reorganizar aqui estas planilhas que nós apresentamos aqui hoje e eu vou facultar-vos as planilhas, né? Então, eu disponibilizei aí no chat o link. Tem algum lá, pede e-mail, contato de WhatsApp, que é para que eu possa posterior facultar-vos as planilhas. Eu só vou ajustar os preços para uns valores mais realistas e então vou fazer o envio das planilhas. E quero terminar talvez dizendo que na próxima quarta-feira teremos uma sessão com o Vasco Muxanga, ele é contabilista. Ele basicamente vem explicar duas coisas. É o passo a passo para a abertura. Não, já estou a começar errado. Primeiro ele vai explicar quais são as possíveis formas de atuação profissional de engenheiros, arquitetos, tal. Autônomo, a abertura de empresa, quais são os tipos de empresa que existem, as diferentes possibilidades e as implicações. E depois ele vai explicar o passo a passo de abertura de cada tipo de empresa. Porque há quem não quer abrir empresa, mas quer poder prestar serviços para empresas. Então, tem que pagar impostos, tem que ter um registro de determinada forma. E também vai explicar no operacional, no dia a dia,
da gestão do negócio, se tu fazes projetos tal, que tipo de impostos é que tu estás sujeito a pagar, onde é que se paga, tudo mais. Vai explicar tudo isso. E na outra quarta-feira, nós vamos ter um arquiteto que vai explicar o processo de projeto. Para quem trabalha com projetos e quer ter uma ideia de todo o processo, como é que acontece, o município, como é que entra. Vocês querem, para além de só vender o projeto, também tratar da legalização do projeto para os vossos clientes. Onde é que se vai, com quem é que se fala, essas coisas todas. E então, temos essas duas pessoas confirmadas. E no formulário, eu também vou pedir que vocês deixem dicas de eventuais outros temas que possam ser do vosso interesse, que é para poder ver se trazemos pessoas que dominam para poder dividir esse conhecimento convosco. Ok? Não sei se tem alguém que quer comentar, quer dizer algo mais. Eu terminei a minha intervenção. Acho que é tudo da minha parte. Muito, aqui é a Clésia. Sim. Muito obrigado pelas explicações e gostaria que pudesse produzir mais encontros ou mais aulas como essa. São bastante úteis. Há muita informação que na universidade nós não temos a oportunidade de aprender e momentos como estes são importantes, né, para o nosso sucesso profissional. Muito obrigado. E aí, eu fico feliz, né? É mesmo esta a ideia, né? Vocês que estiveram aqui já motivam, com certeza vou fazer mais do gênero. Agora eu vou pedir que por um instante vocês desliguem as câmeras, que é para tirarmos uma foto de família, já ia me esquecer, e eu vou publicar lá para ver se chama mais colegas, não é? Porque há outros, eu não me importo de ter poucas pessoas na sessão, mas para motivar também as pessoas que eu vou convidar para interagirem convosco, não é? Vou pedir por um instante, eu depois mando-vos as fotos, esta foto e mando-vos também as planilhas ajustadas. Ok. Então, acho que... Ok, faltam mais alguns. E vocês, por favor, coloquem lá a sugestão dos outros temas, né? Por ordem de importância que vocês querem ouvir. Aqueles que eu dominar, poderei eu, mas aqueles que eu não dominar, vou buscar então, dentro dos meus contactos, quem pode vir falar-vos com mais propriedade. Ok. Está certo. Está bem, mais uma vez, reforçar aqui o pedido que preencham lá o formulário, que é para eu poder depois compartilhar-vos a planilha, as planilhas, né? São duas. Sim, sim. Eu vi no chat agora, pediram também a gravação do meeting, então, tendo os vossos contactos também poderei partilhar. Então, só me resta agradecer por terem estado aqui. Vou pedir também que passem a palavra, disseminem, que é para nas próximas sessões podermos ter mais pessoas. A de quarta-feira pode interessar a todo aquele que quer constituir uma empresa. Então, boa noite a todos. Vamos ficar por aqui. Ainda